Então o Criador ele fez cada um. Talvez a gente pense, poxa, por que o Criador me fez desse jeito? Por que não me fez do jeito daquela outra pessoa? Josué poderia pensar, por que o Criador não me fez igual Moisés, né? Mas se fosse igual Moisés, talvez o povo não obedecesse tanto a ele. Olha que coisa interessante. Foi esse homem chamado Josué, com seu temperamento, seu caráter, tá? Que foi escolhido pelo Criador para liderar o povo na conquista da terra prometida. Então o Criador viu atributos em Moisés, que eram atributos para tirar o povo de Israel e receber a Torá. E esse mesmo Criador, esse mesmo Elohim, viu atributos em Josué, Yahushua bin Nun, para levar o povo para a terra prometida e dividir a terra para as 12 tribos de Israel. Então assim ele faz com cada um de nós, tá? Que venhamos nos comparar cada dia com nós mesmos, tá? Então que a cada dia a gente venha pensar, poxa, hoje eu preciso ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Entenderam que interessante? Ou seja, hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem e hoje eu tenho que ser pior do que eu serei amanhã. Ou seja, cada dia a gente competindo consigo mesmo, tá? Porque o próprio Criador que dá um dom para cada um de seus servos e basta a gente estar na posição certa, fazendo a coisa certa, que nós vamos receber o quê? O elogio do Criador, como diz Paulo em 1 Coríntios. Então, cada um receberá de Elohim, tá? Vamos dizer assim, o seu mérito, a sua honra, tá? O prodígio que ocorreria seria versátil em seus resultados. 1. Confirmaria diante de todo Israel a autoridade divina de Josué, Yahushua. 2. Magnificaria a grandeza de Yahuwá Elohim e assim fortaleceria a emuná, a fé do povo de Israel em Yahuwá. 3. Mostraria que a autoridade de Moshe tinha continuado na pessoa de Yahushua, Josué, o que vale dizer que o propósito divino teria prosseguimento, apesar da morte do grande líder Moshe. 4. Em certos sentidos, Yahushua, Josué, parecia inferior a Moshe, porém, Josué, Yahushua, era o homem de Elohim para aquele momento, servindo a Yahuwá como um instrumento muito especial, tá? O fato de que Josué foi capaz de prever o prodígio que estava prestes a ocorrer demonstrou que o espírito da profecia também estava com ele, tal como havia sucedido no caso de Moshe. Então, sabemos que de vez em quando o Criador levanta um Moshe, né? Aí lá no final de Deuteronômio 34 diz que nunca mais se levantou ninguém como Moshe. Mas não é por isso que o sucessor, mesmo não sendo tão grande quanto Moshe espiritualmente, mesmo assim tem que prosseguir, não vai parar de fazer as coisas. Para que venhamos ter a revelação do Criador, precisamos nos santificar. Mas isso é uma atitude de misericórdia, tá? Imagina no primeiro dia a gente buscasse o Criador e já tivéssemos visões, revelações maravilhosas, mas o nosso caráter não fosse transformado. Muito seria cobrado de cada um de nós. Então, à medida que a gente vai aperfeiçoando, desenvolvendo amizade com o Criador, o nosso caráter vai sendo modificado e ele vai se revelando mais e mais. Isso é por misericórdia, para que nós não venhamos ser destruídos, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Santificai-vos, vamos ler o versículo 5. Disse Yahushua também ao povo, santificai-vos, porque amanhã Yahuwá fará maravilhas no meio de vós. Então, se quisermos ver as maravilhas do Criador, precisamos o quê? Nos santificar, tá? Então, o que Josué está falando para o povo é quase igual ao que Moisés falou para o povo. Olha, esse aqui é um bom aluno, tá? Então, Josué, ele mostra que aprendeu com o mestre dele, Moisés, com Moshe Rabbeinu, tá? Então, ele sabe que está na véspera de que aconteça um grande milagre, tá? Então, ele fala, santificai-vos, porque amanhã Yahuwá fará maravilhas no meio de vós. Vamos abrir em Êxodo, Shemot 19, a partir do 10. Olha que coisa interessante. No advento chamado Matan Torá, no advento em que o nosso povo recebe a Torá, Moshe dá uma instrução praticamente idêntica, tá? Então vamos lá. Êxodo 19, a partir do 10. Disse também Yahuwá a Moshe, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia Yahuwá descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Suando o chofar longamente, então subirá o monte. Então Moshe desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes, tá?
Então, Josué faz o mesmo processo que o Criador tinha ordenado para Moisés, vem se repetindo aqui com Josué. Lembrar que Yahuwá, Elohim, é o mesmo que ontem, hoje e o será para sempre. Então, se quisermos ver milagres do Criador, precisamos o quê? Nos santificar. Então, santificai-vos, porque amanhã Yahuwá fará maravilhas no meio de vós. Então, não é uma coisa gratuita, vamos dizer assim. Se o povo não se santificasse, não teria acontecido o milagre. Então, passa despercebido isso. Nenhum pregador do cristianismo vai enaltecer a atitude do povo, que se santificou, que obedeceu. Mas a gente vê que o povo obedeceu prontamente, tá? A ordem de Josué. Então, vamos lá. Santificai-vos. Defronte dos filhos de Israel estava o rio Jordão, Yardém, transbordando devido às chuvaradas de primavera. O rio representava uma formidável barreira ao sucesso. Porém, Josué e Yahushua já sabia em seu coração que algum grande ato miraculoso de Yahuwá salvaria o dia. E a fim de encorajar o povo de Israel, isso se tornaria conhecido. O povo de Israel, contudo, precisava antes santificar-se para que houvesse alguma grande intervenção divina. Eles teriam de purificar-se cerimonialmente. Era necessário que cada indivíduo se purificasse, a fim de poder aproximar-se de Yahuwá Elohim, pois Yahuwá estava prestes a se manifestar às margens do rio Jordão. De acordo com a nossa maneira de pensar, diríamos que uma ordem mais apropriada teria sido, né? Então, na nossa maneira humana, né? Então, humanamente, né, seria mais fácil Josué falar assim para o povo: preparai vossas armas para a batalha. Então, né, que ordem estranha, né? Israel vai ter que lutar, vai atravessar o rio Jordão, depois vai lutar contra a cidade de Jericó, e ao invés dele falar preparai vossas armas para a batalha, ele fala santificai-vos, porque amanhã Yahuwá fará maravilhas no meio de vós. Então, mostrando mais uma vez que as coisas espirituais precedem as físicas. Mas existem as coisas físicas também, tá? Contudo, em uma guerra Kadosh, tá? Uma guerra santa, o que mais interessava era a presença de Yahuwá Elohim, Yahuwá Tsevaot, Yahuwá dos exércitos. Assim sendo, os filhos de Israel precisavam preparar-se para a presença de Yahuwá. Então, não é de qualquer jeito, tá? Então, muitas vezes a gente quer que o Criador se revele para nós. Ah, se revela para mim, Criador. E muitas vezes a gente não entende, tá? Que o livro de Provérbios fala, tá? A Kevod, a honra, a glória do Criador é ocultar as coisas. E a Kevod, a honra, a glória dos reis é esquadrinhá-las, é correr atrás. Nós somos reis e sacerdotes, tá? E em Isaías, em Yeshayahu, diz que verdadeiramente tu és um Elohim que te ocultas, ó Elohim de Israel. Então, para que venhamos ter a revelação do Criador, precisamos nos santificar. Mas isso é uma atitude de misericórdia, tá? Imagina no primeiro dia a gente buscasse o Criador e já tivéssemos visões, revelações maravilhosas, mas o nosso caráter não fosse transformado. Muito seria cobrado de cada um de nós. Então, à medida que a gente vai aperfeiçoando, desenvolvendo amizade com o Criador, o nosso caráter vai sendo modificado e ele vai se revelando mais e mais. Isso é por misericórdia, para que nós não venhamos ser destruídos, tá? Então, vamos lá. Então, nós vimos que é muito parecido com o que aconteceu em Êxodo 19, tá? Vamos lá, vamos ler o versículo 6. E falou Josué e Yahushua aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Versículo 7. E Yahuwá disse a Yahushua, a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moshe, assim serei contigo. Então o Criador está reiterando que como ele foi com Moisés, ele vai ser com Josué, tá? Então ouvir isso do próprio Criador, né? Muito bom. Pode falar, Mary. A Kátia está perguntando, Lorena, nesse caso, o que seria essa santificação, imersão? Obedecer a Torá? Seria isso que Yahushua falou? Então, eles intercalam, né? Aqui não é muito relatado, né? Essa pergunta da irmã Kátia foi bem interessante, né? Os comentaristas falam que não há muitos detalhes sobre como que aconteceu isso, né? Eles observam que é muito parecido com o relato de Êxodo, capítulo 19, né? Então, provavelmente, o povo, além de lavar as suas vestes, né, deveria também se lavar, tomar um banho, né? Vamos dizer assim, um mikve, né? É provável que tivesse acontecido isso, porque praticamente está implícito, né? Se lavou a roupa, né? Imagina uma pessoa, lavou a roupa
poxa, já lavei minha roupa, então vou tomar um banho logo. Então era provável que o povo tivesse feito um mikve, né? Vamos dizer assim, um banho também de purificação. Embora o texto não diga com clareza, tá? Ele é muito parecido com o Êxodo capítulo 19, tá? Mas não podemos bater o martelo e dizer exatamente o que foi. Mas é provável que o povo, além de, vamos dizer assim, quem estivesse impuro, iria procurar se purificar, tá? Qualquer questão, por exemplo, se tivesse alguém em pecado, qualquer coisa, esse era o momento da pessoa estar confessando ali os seus pecados, resolvendo os seus problemas familiares, fosse qualquer coisa, tá? Porque era um momento crucial para Israel. E além disso, essa lavagem das roupas e provavelmente, embora o texto não diga, é provável que eles tenham praticado um mikve, tá? Mas a gente não pode afirmar com 100% de certeza, tá bom? O texto não diz isso, mas os comentaristas acham que é bem provável, tá? Então foi legal essa pergunta da nossa Arrote, nossa irmã Kátia, tá? Então vamos lá. Nós vamos prosseguir. No versículo 6, né, Josué fala, no versículo 6, levantai a Arca da Aliança, né? Então não é para levantar o poderio bélico e militar, né? Levanta a Arca da Aliança. Na nossa vida, o que representa levantar a Arca da Aliança? Vamos levantar a Torá, né? Se a gente vai para alguma batalha, o que tinha dentro da Arca da Aliança? A Torá, né? A Torá, o maná e a vara de Arão, né? Mas de uma forma mais expressiva, o quê? A Torá. Então, vamos para uma batalha, vamos levantar o quê? A Torá. Aqui se repete virtualmente a mensagem do terceiro versículo, né? A ordem foi executada a fim de garantir o pleno êxito da invasão, né? Em todas as marchas anteriores do povo de Israel, a arca era transportada bem no centro do imenso acampamento, tá? Então, já quem estudou no ano passado vai lembrar que quando a gente entrou no livro de Números, Bamidbar, a gente explicou, né, que quando as tribos marchavam, tá? Iam 6 tribos na frente e 6 tribos atrás, e no meio ia a tribo de Levi, tá? Com a arca, com tudo isso. Só que essa situação aqui é diferente, tá? Então, uma situação diferente em vários sentidos. Só os sacerdotes que levam, tá? E não é igual nas outras marchas, em que 6 tribos iam na frente e 6 atrás, tá? Então, essa daqui é uma movimentação totalmente diferente porque é algo inusitado. Então, a gente precisa entender isso também na nossa vida. O Criador não age sempre da mesma maneira, tá? Então, ele age de maneiras diversas. Então, a gente tem que estar, o quê? Com o ouvido atento a ouvir a voz dele. Por isso que fazemos 2 vezes por dia o Shema Israel, né? Escuta Israel, né? Por isso que temos o quê? 2 ouvidos, né? E apenas uma boca, ou seja, para ouvirmos mais. Então, vamos lá. O Criador fala para Josué que iria começar a engrandecer Josué. Versículo 7. Hoje começarei a te engrandecer. O prodígio que ocorreria seria versátil em seus resultados. 1. Confirmaria diante de todo Israel a autoridade divina de Josué, Yahushua. 2. Magnificaria a grandeza de Yahuwá Elohim e assim fortaleceria a emuná, a fé do povo de Israel em Yahuwá. 3. Mostraria que a autoridade de Moshe tinha continuado na pessoa de Yahushua, Josué, o que vale dizer que o propósito divino teria prosseguimento, apesar da morte do grande líder Moshe. 4. Em certos sentidos, Yahushua, Josué, parecia inferior a Moshe. Porém, Josué, Yahushua, era o homem de Elohim para aquele momento, servindo a Yahuwá como um instrumento muito especial, tá? O fato de que Josué foi capaz de prever o prodígio que estava prestes a ocorrer demonstrou que o espírito da profecia também estava com ele, tal como havia sucedido no caso de Moshe. Então, sabemos que de vez em quando o Criador levanta um Moshe, né? Aí lá no final de Deuteronômio 34 diz que nunca mais se levantou ninguém como Moshe. Mas não é por isso que o sucessor, mesmo não sendo tão grande quanto Moshe espiritualmente, mesmo assim tem que prosseguir, não vai parar de fazer as coisas. Pode falar. A Elisângela está perguntando, aqui na Bíblia restaurada, israelita diz pacto com relação à arca, certo isso? Porque algumas... o que acontece, irmã Elisângela? A palavra hebraica brit, tá? Alguns tradutores botam aliança, outros colocam pacto e outros colocam concerto, tá? Então foi legal que a irmã Elisângela colocou essa questão, tá?
Algumas traduções a palavra em hebraico é Brit, tá? Aron Habrit, a arca da aliança, mas pode ser traduzida como a arca do pacto ou a arca do concerto também, tá? Então se torna sinônimo, tá? Essas três palavras, aliança, concerto e pacto, tá bom? Então vamos lá. E lembrar mais um detalhe, a arca, ela é tão especial que ela tem vários adjetivos, né? Aron HaKodesh, tá? Que é o que? A arca sagrada. Aron Habrit, a arca da aliança, tá? E Aron Haedut, a arca do testemunho, tá? Por quê? Dentro dela tinha a Torá, que é o testemunho, tá? Então vamos lá, lembrar mais uma vez que tipifica o quê? A presença do Criador no meio do povo de Israel. Vamos lá. Versículo 8. Vamos lá. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando vierdes à borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então vamos lá, vamos ler o comentário aqui do versículo 8, tá? Provavelmente a gente vai ter que parar aqui no versículo 8, tá bom? Então não tem problema, tá? Já está no caminho de atravessar a Terra Prometida. Por quê? Nós temos aqui a oportunidade de estudar detalhadamente, tá? Versículo por versículo. Então vamos lá. Então, o versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando vierdes à borda das águas do Jordão, parareis no Jordão, Yardem. Então vamos lá. Vamos ler esse comentário aqui. Essa ordem foi baixada e os sacerdotes que transportavam a arca saíram na frente de todos. Chegando à beira do rio Jordão, Yardem, entretanto, eles deveriam fazer alto nas águas rasas do rio, e o milagre ocorreria. A água pararia de correr e o povo de Israel seria capaz de fazer a travessia, conforme o restante deste capítulo nos informa que aconteceria. As águas do rio se acumulariam, formando um amontoado, que a gente vai ver que vai acontecer no versículo 13. E duplicando assim o milagre ocorrido no Yam Suf, no Mar de Juncos, traduzido como Mar Vermelho. A visão admirável das águas acumuladas convenceria até o mais incrédulo, até o mais cético dos homens, de que Yahuwah Elohim era mesmo poderoso, de que Yahuwah Elohim estava presente, de que Yahuwah Elohim tinha agido e de que Yahushua, Josué, era o seu embaixador. Terminada a travessia, os filhos de Israel, de fato, reverenciaram a Yahushua, a Josué, reconhecendo que Elohim estava com ele. Então a gente vai ver, né, no capítulo 4, né, eles vão reconhecer isso, tá? A gente acaba percebendo, vai ser o cumprimento de Josué 3:7, ou seja, no capítulo 4 a gente vai ver que todo o povo vai passar a ter temor, né, de Josué. Por quê? Até o presente momento, né, o que eles estão na cabeça deles? Pô, o homem que o Criador usava era Moshe, tá? Moshe nos tirou da terra do Egito, Moshe nos deu a Torá, tá? Então o povo já estava acostumado com Moshe. Josué para eles era o quê? Era o ajudante, tá? A palavra hebraica é o quê? Mesharet, né? Ou seja, o ajudante, o servo, o servente de Moisés, tá? Só que o Criador, ele está dizendo que como ele tinha sido com Moshe, ele seria com Josué. Então o povo estava prestes a ver esse grande milagre, e para que a gente venha refletir, tá? A gente vai finalizar nesse versículo 8, tá? Mas na semana que vem a gente vai concluir, a gente vai do 9 em diante e finalmente o povo vai partir Terra Prometida. Já está indo rumo à Terra Prometida, tá? Mas com mais detalhes a travessia do Jordão a gente vai ver na semana que vem. Não adianta a gente pular algumas coisas e ficar sem entender por quê. Não significa que todos os capítulos de Josué a gente vai fazer isso, mas esse capítulo aqui é um feito extraordinário, tá? Vamos dizer assim, é o momento em que o Criador começa a exaltar Josué, tem paralelos aqui com o nosso Messias Yahushua, que começa seu ministério também no Rio Jordão, tá? Então é preferível a gente, nesse capítulo que é extremamente especial, a gente ir passo a passo. Vão ter capítulos que a gente vai mais rápido, tá? Distribuição de terras, vai falar o nome de cidades, tá? Vai ter dia que a gente vai conseguir um capítulo, talvez até 2, tá? Dependendo do capítulo. Mas esses capítulos que são mais condensados, vale a pena a gente ser mais minucioso, tá? E uma coisa interessante para a gente refletir. Quando o Criador nos chama, ele vela sobre, vamos dizer assim, sobre nós, tá? Então ele chama cada um de nós e ele se compromete, tá? Em realizar a sua obra através de nós. Então, ele sabia que Josué estava atemorizado, estava muito preocupado com essa responsabilidade de substituir Moisés,
Mas o Criador fala, assim como eu fui com Moisés, né, com Moshe, eu serei contigo. Mas pode ser que alguma pessoa incrédula não acreditasse. Ah, será que o Criador escolheu mesmo Josué? Será que ele não teria escolhido algum outro aqui no meio do acampamento? Tá? Então seria uma prova cabal, uma prova irrefutável, tá? De que o sucessor de Moshe, de fato, era Yahushua ben Nun, Josué filho de Nun. Tá? Então isso são cenas dos próximos capítulos. Tá? Então a gente está vendo com detalhes. Na semana que vem a gente vai continuar. Então, quantos paralelos aqui nós vemos com a obra do nosso Messias Yahushua, tá? Moisés recebe a Torá, tá, Moshe, mas quem leva o povo para a Terra Prometida é Yahushua, ben Nun, Josué filho de Nun, tá? Então, esse milagre da travessia do Jordão, ele é extremamente parecido com a travessia do Mar de Juncos, tá? Do Yam Suf, lá na época de Moisés, tá? Quando o povo sai do Egito, o Yam Suf. Então, a travessia do Rio Jordão é extremamente parecido, tá, com a travessia do Mar de Juncos, tá? Então, vale a pena a gente ser minucioso, passo a passo, tá bom? Para que mais revelações venham sobre nossas vidas, tá bom? Então, que venhamos meditar mais uma vez acerca da vida de Josué, filho de Nun, tá? Ele não tinha o mesmo brilhantismo, tá, de Moshe. Tá? Praticamente todos os comentaristas falam isso, mas olha como é que o Criador, ele na sua piedade, ele nos surpreende. Tá? Moshe, ao qual a Torá diz que nunca se levantou em Israel um profeta como Moshe, que falava com Elohim face a face, tá? Diz lá no final de Deuteronômio, tá? No final do capítulo 34 de Devarim, de Deuteronômio, mas Josué, que não tinha essa intimidade toda com o Criador, ele tinha sim muita intimidade com o Criador, mas não era como Moshe. Mas ainda assim, olha que grata surpresa, tá? O povo se tornou muito mais obediente a Josué, tá? A Yahushua ben Nun, tá? Josué filho de Nun, do que ao próprio Moshe, tá? Então, olha que coisa interessante. Então, uma coisa que a gente aprende, tá? Comentando sobre a vida de Josué e a vida de Moisés, tá? É o seguinte: cada um de nós, o Criador fez com uma finalidade, tá? Ou seja, cada um de nós vai ter um ministério. Lembrar mais uma vez, Shaul, né, Paulo plantou, Apolo regou e Elohim deu o crescimento. Todavia, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, e sim Elohim que dá o crescimento, né? Paulo diz isso em 1 Coríntios. E a mesma coisa, Moshe plantou, né? Yahushua ben Nun, Josué filho de Nun, regou, e quem deu o crescimento foi Elohim. Então assim nós devemos entender a nossa parte no corpo. Cada um de nós, o Criador, antes da eternidade, ele teve todo o tempo, todo o esmero. A gente vê no Salmo 139, que o rei Davi compõe aquele salmo belíssimo, né? Antes que existisse algum dia, né, o Criador já conhecia todos os nossos dias, ele já sabia tudo, né, que ia acontecer com a gente. Aí Davi fala, né, no Salmo 139, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingir, né? Davi ficou estarrecido. Então o Criador, ele fez cada um. Talvez a gente pense, poxa, por que o Criador me fez desse jeito? Por que não me fez do jeito daquela outra pessoa? Josué poderia pensar, por que o Criador não me fez igual Moisés, né? Mas se fosse igual Moisés, talvez o povo não obedecesse tanto a ele. Olha que coisa interessante. Foi um homem, foi esse homem chamado Josué, com seu temperamento, seu caráter, tá? Que foi escolhido pelo Criador para liderar o povo na conquista da Terra Prometida. Então o Criador viu atributos em Moisés, que eram atributos para tirar o povo de Israel e receber a Torá. E esse mesmo Criador, esse mesmo Elohim, viu atributos em Josué, Yahushua ben Nun, para levar o povo para a Terra Prometida e dividir a terra para as 12 tribos de Israel. Então assim ele faz com cada um de nós, tá? Que venhamos nos comparar a cada dia com nós mesmos, tá? Então que a cada dia a gente venha pensar, poxa, hoje eu preciso ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Entenderam que interessante? Ou seja, hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem e hoje eu tenho que ser pior do que eu serei amanhã. Ou seja, a cada dia a gente competindo consigo mesmo, tá? Porque o próprio Criador que dá um dom para cada um de seus servos e basta a gente estar na posição certa, fazendo a coisa certa, que nós vamos receber o quê? O elogio do Criador, como diz Paulo em 1 Coríntios. Então, cada um receberá de Elohim, tá? Vamos dizer assim, o seu mérito, a sua honra, tá? Então, o Criador conhece a cada um de nós. Então, vamos estar concluindo, tá bom?
estamos concluindo hoje. Então, lembrar que no próximo estudo, paramos em Josué 3:8, no próximo estudo, Josué 3:9, tá bom? Shabbat Shalom Lekulam e Shavuot Lekulam, tá? Shabbat Shalom e Shavuot. Foi um prazer muito grande estarmos na presença de cada um de vocês, tá? E já estamos com saudade, tá?